Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo Dias falando. Dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores quando nós tivermos circuito em paralelo. Então vamos entender um pouco como é que funciona. Algumas considerações que nós devemos ter, perfeito? Em relação à resistência equivalente, né? Como é que vai funcionar isso? Tem essa equação aqui, onde caracteriza como é que vai ser o comportamento da resistência equivalente para esse circuito. Então, nossa resistência equivalente vai ser a soma dos inversos, tá, dessas resistências. Então, é o inverso da soma dos inversos, a gente pode dizer assim. Tá? Depois a gente vai ver como é que se faz esse cálculo aqui. A corrente elétrica, neste caso agora a corrente elétrica ela vai se dividir entre os resistores. Tá? E a tensão elétrica, nós vamos ver que a tensão elétrica vai ser igual para todos os resistores. Se vocês lembrarem do circuito em série, era diferente, né? As resistências, nós somávamos todas as resistências, né? No caso, a corrente elétrica era igual para todos os resistores e a tensão elétrica se dividia. Agora, então, aqui nós temos algo diferente, né? Agora, a tensão elétrica vai ser igual, né, para os resistores e a corrente elétrica vai se dividir. Então, temos essa diferença básica entre as associações séries e paralelo. Então, para dar sequência, eu separei aqui para nós esse circuito aqui. Então, temos no circuito uma fonte de alimentação com 12 volts e duas resistências, as duas resistências com 600 ohms cada um. Como é que vai se comportar aqui? Assim como no circuito série, a fonte sempre enxerga uma carga. Então, nós teremos a fonte, né, e teríamos apenas uma carga no nosso circuito. Então, teremos a fonte de 12 volts e aqui a nossa resistência equivalente. Como que nós vamos calcular essa resistência equivalente? Usando aquela equação matemática que nós vimos há pouco tempo. Nós precisamos calcular essa resistência equivalente para depois sabermos como é que vai se comportar a corrente elétrica no circuito. Como é que vai se comportar? Só para a gente ver aqui. Vai sair, no caso, uma corrente elétrica aqui da fonte. Tá? Nesse caso vai ser o I total, corrente total. E o que vai acontecer com essa corrente? Tá? Uma parcela dela vai descer e vai vir para esse primeiro resistor aqui, que a gente vai chamar então de corrente 1, relacionado ao resistor 1. Ó, o nosso I1, perfeito. E outra parcela vai vir em frente nesse circuito e vai vir para o resistor 2. Então a gente vai chamar de I2. Perfeito? Então teremos a corrente 1, que vai passar pelo primeiro resistor, e a corrente 2, que vai passar pelo segundo resistor. O que vai acontecer logo disso? Essa corrente 1 aqui vai vir por aqui, vai seguir esse caminho, o I1 aqui, e teremos o I2 que vai seguir esse caminho, né? E vai se juntar novamente aqui. Então, chegando novamente, quando nós unimos essas duas correntes, nossa I total. Então, para esse circuito aqui, o que a gente já pode tirar desses dados matemáticos aqui, né? Que a nossa corrente total será o que? A corrente 1 do nosso circuito mais a corrente 2. Perfeito? Mas, então, como eu falei, para descobrir a corrente, primeiramente temos que encontrar a nossa resistência equivalente. Como nós vimos ali em cima, né, nossa resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos. Como é que vai funcionar isso? Então, 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, aqui eu tenho um somatório dos inversos e eu tiro o inverso disso, vai me dar o valor da minha resistência. Então vamos montar aqui. Perfeito? Então temos aqui 1 sobre qual é o valor do nosso resistor 1 é 600. Mais o nosso R2 é de 600 também. Então deixei dois valores iguais para nós entendermos aqui. Então, nossa resistência equivalente nesse circuito vai ser de quanto? 1 sobre. Vamos pegar a calculadora, né?
Então aqui na calculadora temos este caso aqui, 1 sobre x, tá? Que seria o inverso. Então como é que nós escrevemos aqui na calculadora? Eu escrevo 600 e aperto 1 sobre x, ele me dá o valor. Então esse primeiro índice ali, 1 dividido por 600 é 0,001666 e assim por diante, tá? Então eu faço esse inverso mais 600 novamente, inverso, e dou um igual. Então o somatório dessa parte de baixo aqui, da nossa equação, né, 1 sobre 600 mais 1 sobre 600, vai dar 0,003333 e assim por diante. Então dá 0,0033 e assim segue. Ok? E a nossa resposta final é 1 sobre esse valor. Então, como é que vai ser a nossa REC, né? Nossa resistência equivalente? Então, pego novamente esse valor e faço o inverso dele e dou o igual. Então, vai dar 300. Então, nossa resistência equivalente para esse circuito aqui em caso seria 300 ohms. Vou refazer o cálculo, tá? Para fazer direto, para vocês entenderem. Então, eu faço o valor do resistor 1, que é 600, inverso, mais 600, que é o resistor 2, inverso, e dou igual. Então, fiz toda a parte de baixo. Agora, com essa resposta que temos aqui, faço o inverso novamente, e ele já me dá a resposta direta. Então, para esse circuito aqui, quando eu tenho dois resistores, né? Neste caso aqui são um resistor de 600 ohms, os dois iguais. Já fiquem sabendo, quando tem dois resistores iguais e eles estão em paralelo, que é esse tipo de circuito aqui, né? Vai ser a metade do valor dos resistores. Então, dois resistores de 600, a resistência equivalente vai ser de 300 ohms. Se fossem dois resistores de 200, a resistência equivalente seria 100 ohms. Então, com base nisso, conseguimos encontrar, no caso aqui, a nossa resistência equivalente. Perfeito, agora nós conseguimos, através disso, calcular o nosso valor da corrente, sempre usando lei de Ohm, né? Então, nossa tensão, resistência, vezes corrente. Qual vai ser o valor da nossa tensão? 12 volts, igual. Qual a resistência que vai ser? Vai ser essa que nós encontramos aqui, que é os 300. Então, 300 vezes I, né? Então, nossa corrente do circuito vai ser 12 dividido por 300. Então, usando a calculadora, 12 dividido por 300, então dá 0,04. Então, 0,04 ampere, né? Que isso é a mesma coisa que 40 miliampere. Então, descobrimos o valor da corrente. Que valor vai ser esse? Vai ser esse valor que está saindo aqui da fonte, ó. Então, 40 miliampere. O que eu sei que vai acontecer? Vai sair da fonte 40 miliampere, vai seguir o condutor, e uma parcela então vai vir aqui para baixo, se transformando em 1, e a outra parcela vai vir aqui para baixo, se transformando em 2. Como que eu calculo agora qual o valor de cada uma dessas parcelas? Usando lei de Ohm novamente. Qual a característica aqui do circuito paralelo, tá? A fonte de alimentação, neste caso, né? Aqui a nossa bateria que está 12 volts, o terminal dela, positivo, está em um terminal do meu resistor. O terminal dela, negativo, está no outro terminal do meu resistor. Então, estão em paralelo, tá? E este resistor 2 é a mesma coisa, né? Aqui a nossa terminal positivo da bateria está sobre o terminal do resistor 2. O terminal negativo está sobre o outro terminal do resistor. Então, esses dois resistores aqui estão em paralelo. Uma dica, tá? Para nós usarmos, para vocês descobrir também se o meu circuito é série paralelo. Onde vocês estão vendo esse ponto aqui, ó, onde tem esse ponto, eu faço um círculo. E eu vou contar quantos conectores tem dentro desse círculo. Nesse caso aqui tenho um conector, 2 conector, 3 conector.
Quando eu tiver mais do que 3 conectores, no caso mais 3 ou mais conectores, eu vou dizer que meu circuito é paralelo. Quando eu tiver apenas 2 conectores, meu circuito é série. Então, 3 ou mais conectores dentro desse círculo que eu fizer, vai me dizer que o meu circuito é paralelo. Logo, sabendo disso, eu sei que eu tenho 12 volts sobre o meu resistor 1 e eu tenho 12 volts sobre o meu resistor 2. Então, sempre seguindo a lei de Ohm, né? Então, aqui ó, o V1, que é a tensão sobre o resistor 1, vai ser o valor do meu resistor 1 vezes a corrente 1, que eu vou descobrir, né? Então, meu V1 vai ser quanto? Vai ser a mesma tensão da fonte, né? Que nós vimos aqui. Então, eu tenho 12 volts, vai ser igual ao valor do meu resistor 1, que é 600, vezes o meu I1, que eu quero descobrir. Então, minha corrente 1 vai ser quanto? 12 dividido por 600. Então, minha corrente 1 vai ser de quanto? Se eu fazer esse cálculo, 12 dividido por 600, vai dar 0,02 ampere. E essa corrente 1 é a mesma coisa do que 20 miliampere. Perfeito? Então, eu consigo descrever aqui, ó, igual a 20 miliampere, a corrente que está sobre o resistor 1. Olha só aqui, como que eu posso pensar a partir de agora? Tem dois modos. Eu posso calcular diretamente agora o valor do meu resistor, da minha corrente 2, ou eu posso, por raciocínio lógico, fazer a seguinte dedução. Se da minha fonte sai 40 mA e 20 mA está vindo para o primeiro resistor, logo o valor da corrente que vai para o resistor 2 também será de 20 mA. Né? Ó, eu somando a corrente 1 com a corrente 2 vai dar a corrente da fonte. Ó, eu sei que tem 40 mA saindo da minha fonte e a minha corrente 1 é 20 mA. Logo, a minha corrente 2 vai ser um menos o outro, né? Então, seria 40 menos 20 igual meu I2. Então, meu I2 é de 20 mA. Então, vamos checar se esse cálculo que nós estamos fazendo está coerente. Então, vamos aqui para o ladinho, ó, e vamos fazer esse outro cálculo aqui para ver se vai bater nossas deduções, certo? Então, minha tensão 2 vai ser meu resistor 2 vezes a minha corrente 2. Minha tensão 2 vai ser 12, que é a tensão que está sobre o meu resistor. E o valor do meu resistor é 600 vezes I2. Então, se vocês olharem, exatamente os mesmos valores da primeira equação, né? Então, minha corrente 2 vai ser 12 dividido por 600. Então, a minha corrente 2 vai ser de 0,02 ampere. Ou eu posso dizer que minha corrente 2 já é de 20 miliampere. Perfeito? Então, dessa forma, nós conseguimos encontrar os dois valores da corrente, né? Corrente 1 de 20 miliampere e corrente 2 de 20 miliampere. Assim como nos outros exercícios, nós temos que calcular também a potência dissipada por cada um dos resistores. Como vocês podem ver, como os dois resistores são iguais, se eu calcular a potência de um resistor, vai ser igual à potência do outro resistor também. Então vamos aqui na parte de baixo fazer esse cálculo. Né? Vamos aqui para o lado. Então, minha potência 1 será a tensão sobre o meu resistor vezes a corrente que passa por ele. P1 vai ser 12 volts vezes a corrente 1, que é de 0,02. Né? Então, 0,02 ampere. Potência 1 vai ser, então, 12 vezes 0,02. Então, dá 0,24. Então, nossa potência é 0,24 o quê? Watt, né? Ou 240 miliwatt. Certo? E a potência 2 aqui, dissipada pelo resistor 2, vai ser a tensão 2 vezes a corrente 2.
que vocês vão ver o mesmo cálculo, né, como eu tinha falado. A tensão é 12, a corrente é a mesma, então a potência 2 será também de 240 mW. Ok? O que mais que nós podemos rever também, né, em relação à potência da fonte, né, que é a potência total do meu circuito vai ser a potência do resistor 1 mais a potência dissipada pelo resistor 2. Então, a potência total vai ser de 240 mais 240. Potência total, então, vai dar aqui 480 mW. Professor, só essa forma que eu tenho para calcular a potência total? Não, eu posso calcular direto pela fonte, né, como nós fizemos nos outros exercícios. Então, a potência total do meu circuito vai ser a tensão total vezes a corrente total. A potência total do meu circuito vai ser 12 volts, que é a potência da fonte, vezes a corrente que sai dele, que é 40 mA no caso, né? Então, nossa potência total vai ser 12 vezes 40, né? Isso aqui, então, vai dar os 480 mW, certo? Então, nesse exercício aqui, né? Foi algo bem simplório, dois resistores com o mesmo valor de resistência. Percebe-se como os valores de resistência são iguais, as correntes serão as mesmas, assim como as potências iguais. A gente percebe então que para cada resistor vai ter essa corrente, e se eu somar essas correntes sobre os meus resistores, vai ter que ser igual à corrente da fonte, que está saindo da fonte. Agora, para elucidar um pouco mais, vamos ver esse outro aqui, onde nós temos agora 3 resistores. Né? Lembrando, então vai ter uma corrente elétrica que vai sair da fonte, que eu vou chamar de corrente total. Vai ter uma parcela dessa corrente que vai vir para o resistor aqui, que eu vou chamar de R3, por estar relacionado ao resistor 3. Uma parcela que vai ser a I4, que está relacionada ao resistor 4. E uma I5, que está relacionada ao resistor 5. Então, essas correntes vão voltar todas elas para a fonte também. E eu vou ter, no caso aqui, a nossa corrente total novamente. Então, eu sei que minha corrente total para esse circuito vai ser a minha I3, mais a minha I4, mais a minha I5. Mas antes de descobrir isso, vamos calcular nossa resistência equivalente, né? Sempre é bom fazer esse cálculo aqui. Então, a resistência equivalente do meu circuito é o inverso da soma dos inversos, né? Então, vai ser 1 dividido por 300, mais 1 dividido por 600, mais 1 dividido por 400. Então, minha resistência equivalente, vamos usar a calculadora, né? Já vou dar a resposta direta aqui. Então, vai ser 300 inverso, mais 600 inverso, mais 400 inverso, faço igual, inverso novamente. Então, eu tenho uma resistência equivalente de 133,33 ohms. 133,33 ohms. Perfeito? Uma coisa importante que é para vocês saberem quando os cálculos de vocês estão certos ou não, tá? Sempre quando estiver fazendo cálculo de resistência em paralelo, vocês verifiquem o valor que vai dar a resistência, neste caso aqui deu de 133. Esse valor de 133 aqui, tá? Ele é menor do que o menor valor de resistência, então o menor valor de resistência aqui é 300. Então saibam o seguinte, sempre esse valor de resistência equivalente deve ser menor do que o menor valor de resistência que vocês tiverem. Se vocês fizerem um cálculo e o valor deu maior, neste exemplo aqui, maior que 300 ohms, confiram o cálculo de vocês que o cálculo está errado. Tá? Então fica essa dica aí para vocês. Então, tendo a resistência equivalente, agora eu consigo calcular a minha corrente total do meu circuito. Né? Lei de Ohm novamente, então tensão total vai ser o quê? A minha resistência equivalente seria a resistência total do meu circuito vezes a corrente total que eu quero descobrir. Então, minha tensão total aqui no caso seria
12 igual a 133,33 vezes a corrente total. Então, minha corrente total do circuito será de 12 dividido por 133,33. Usando a calculadora, tenho 12 dividido por 133,33. Então, vou ter uma corrente aqui de 90 mA. Então, 0,090 ampere, que é a mesma coisa que 3 casas, vírgula 3 casas para a direita, então vai dar 90 mA de corrente. Então, sei que aqui da minha fonte, ó, vai ter 90 mA. Essa corrente de 90 vai se dividir em 3 partes. O que é a diferença agora? Como eu tenho resistores de valores diferentes, vai ser correntes diferentes para cada um deles, tá? E no final da história elas vão se unir novamente e vão voltar para a minha bateria os 90 mA. Então agora a gente vai descobrir qual é o valor de cada uma dessas correntes aqui. Então, primeiro do resistor 3. Novamente, lei de Ohm, né? Então, tensão 3 vai ser o R3 vezes o I3. Nossa tensão 3 aqui no caso é de 12 volts, vezes é igual o resistor 3, que é 300, vezes o nosso I3. Então, meu I3 vai ser 12 dividido por 300. Então, vamos ver quanto é que vai dar o valor de corrente. Então, eu tenho 12 volts dividido por 300 ohms. Então, deu 0,04. 0,04 ampere, que neste caso aqui seria de 40 mA. Então, eu sei que aqui, neste resistor 3, eu tenho 40 mA de corrente. Vamos agora para o resistor 4. Então, mesma lógica. Tensão 4 igual ao resistor 4 vezes corrente 4. Nosso valor é 12. Agora o valor da resistência é 600 vezes a corrente 4. Então, nossa corrente 4 vai ser igual a 12 dividido por 600. Então, usando a calculadora, eu tenho 12 dividido por 600. Vai dar quanto? 0,02, ó. 0,02 ampere. Então, nossa corrente 4 vai ser a mesma coisa do que 20 mA. Perfeito? Então, aqui agora o último resistor, né? Resistor tensão 5 igual a resistência 5 vezes corrente 5. Então, 5 vai ser o valor do meu resistor. Opa, deixa eu apagar aqui, eu vou escrever direto o valor. Então, vai ser... Aqui vai ser... Vai ser 12, igual a resistência 5 aqui é 400, vezes o I5. Então, minha corrente 5 vai ser 12 dividido por 400, certo? O que eu quero trazer com esses números? Se vocês forem ver aqui, ó, eu tenho um resistor de 300 ohms, certo? Onde passou por ele uma corrente de 40 mA. Tem um resistor de 600 ohms, onde pelo nosso cálculos aqui passou uma corrente de 20 mA. E eu tenho um resistor de 400 ohms, que vai passar a corrente por ele aqui também. O que eu quero que vocês enxerguem aqui? 300 ohms é menor das resistências e deu um valor de 40 mA. 600 ohms aqui é a maior resistência desse circuito aqui, onde passou 20 mA por ele. Logo, se eu tenho um resistor intermediário entre 300 e 600, esse valor deve ser qual? Esse valor deve estar entre 20 e 40 mA. Então, vamos ver como é que vai ficar esse valor, né? Então, vai ser 12 dividido por 400. Ó, deu 0,03, ó. Então, deu 0,03 ampere. Então, significa que essa corrente 5 é de 30 mA.
Então aqui eu tenho 30 mA. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? A corrente 3 foi de 40 mA, mais a corrente 4 foi de 20 mA, mais a corrente 5 foi de 30 mA. Se eu somar esses valores aqui, o que eu vou encontrar? Olha só aqui. Então, a nossa corrente total, né? Ó, I total vai ser 40 mais 20 dá 60, mais 30 vai dar 90 mA. E qual o valor que nós tínhamos encontrado aqui no nossa corrente que estava saindo da fonte? Ó, 90 mA. Então, nossos cálculos estão batendo certinho, certo? Então, isso é uma forma de você já ir verificando se os cálculos estão corretos ou não. Então, só para finalizar essa aula, agora vamos calcular as potências dissipadas por cada um desses resistores aqui. Então, a potência 3 vai ser igual a quê? A tensão 3 vezes a corrente 3. A potência 3 vai ser o V3, que neste caso aqui é 12, vezes a corrente 3 que está passando, que é de 40 mili. Então, como eu já botei 40 mili, a minha resposta vai dar em mili, né? Então, aqui eu pego, faço 12 vezes 40, que vai dar 480 mili. Então, 480 miliwatts de potência. Aqui, a potência dissipada pelo meu resistor 4 vai ser a tensão 4 vezes o meu I4. Então, a potência 4 vai ser 12 vezes a corrente que passa por ele, que vai ser de 20. Então, ó, potência 4. Então, vai ser 12 vezes 20, vai dar, né, 240. Vamos calcular aqui. 12 vezes 20. Então, 240 miliwatts. E o último deles aqui, potência 5, vai ser a tensão 5 vezes a corrente 5. A potência 5 vai ser 12 vezes 30, né? Então, a potência 5 vai ser... Opa! Deixa eu voltar aqui. Vai ser 12 vezes 30. Então, 360 miliwatts. Assim como eu falei nos outros exercícios, né? Se eu somar, no caso, essas três potências aqui, vai ter que dar a potência total do meu circuito. Então, a potência total vai ser a potência 3 mais a potência 4 mais a potência 5. A potência total vai ser, então, 480 mais 240 mais 360. Então, usando a calculadora aqui, eu tenho 480 mais 240 mais 360. Então, dá 1080. Então, potência total, tenho 1080 miliwatts ou 1,08 watt, certo? E nós podemos também fazer esse mesmo cálculo usando a tensão da fonte e a corrente que ela libera, né? Então, a potência total vai ser o que? A tensão total que sai da fonte vezes a corrente total que sai da fonte. Então, a potência total vai ser 12 volts vezes a corrente que é 90 mA. Então, potência total, então 12 vezes 90 vai dar os nossos 1080 miliwatts, certo? Então, pessoal, esse era o intuito dessa aula de hoje, explicar para vocês como é que é o funcionamento de circuito paralelo, né, que diferencia do circuito série. Então, temos, no caso aqui, retomando a nossa resistência equivalente, né, que nós calculamos de forma diferente do nosso circuito série, né. Então, aqui é o inverso da soma dos inversos, eu posso dizer dessa forma, a resistência equivalente, né? Porque sempre a gente tem que fazer esse processo, porque a fonte enxerga apenas uma carga, ela não sabe quantos componentes tem no meu circuito. A corrente elétrica
No caso aqui, ela vai se dividir entre os resistores, e nós podemos comprovar isso através dos cálculos. E a nossa tensão elétrica aqui é a mesma, certo? Então, rapidamente, antes de acabar, vamos fazer uma simulação desse circuito aqui no software, ver se está batendo nossos cálculos. Então, nesse primeiro aqui eu tenho 20 mA em cada um dos meus resistores. Ó, então aqui tem meu circuito, né? Se eu der um play, ó, eu vou tá marcando aqui para mim o sentido da corrente elétrica, né? Então sai da bateria, da minha fonte, uma parte vai para o meu resistor 1, outra parte vai para o meu resistor 2. E aqui do lado eu botei os instrumentos de medida, ó. Então tá saindo da fonte 40 mA, 20 mA está vindo para o primeiro resistor e os outros 20 mA estão vindo para o segundo resistor. Então, se nós olharmos aqui, ó, é os nossos cálculos aqui, ó, saiu 40 mA aqui da fonte, 20 mA para o primeiro e 20 para o segundo. Perfeito? No segundo aqui, né, eu tenho 40 mA para o primeiro resistor, 20 mA para o segundo e 30 mA para o terceiro. Vamos ver se nossos cálculos estavam certos. Então aqui, eu tenho aqui, ó, no meu circuito. Ó, primeiramente mostrar aqui para vocês, ó, sai corrente da bateria, vai para o primeiro resistor, vai para o segundo, vai para o terceiro e depois elas se unem novamente e volta para a fonte, né? Então aqui tá os valores, ó. Deixa eu ajustar. Então, primeiro resistor aqui de 300 ohms eu tenho 40 mA. Se nós viermos nosso cálculo, bateu certinho, ó, 40 mA. Depois é 20 e 30. Então, ó, 40, 20 mA e 30 mA. Somando esses três valores, ó, 40 mais 20 mais 30, vai dar nossos 90 mA que está saindo da fonte. Certo, pessoal? Então, essa foi a ideia da aula de hoje, poder explicar para vocês como é que é o processo de associação desses resistores quando estão ligados em paralelo, tá? Então, sentindo a necessidade, revejam as aulas, façam esses exercícios, tá? E posteriormente vou postar para vocês exercícios para vocês poderem fixar esse conteúdo. Por hoje era só, então, forte abraço e até mais. Tchau, tchau.